Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Tem alguém que nos visita pela primeira vez aí? Não? Glória a Deus. Mas em breve teremos. Glória a Deus. Hoje nós estávamos lá na Fundação Casa, né? Eu falei pro Dimas, vamos orar, né? Porque o módulo C não, tá, viu? O módulo que quase nenhum dos meninos vão. E aí nós estávamos orando e hoje um Douglas foi, chama Douglas, o menino. Eu não perco oportunidade, né, irmão? Eu falei, seja assim por Jesus Cristo, querido. Como o único Senhor da sua vida, ele falou, não, então vai ser hoje. Ele acabou aceitando Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Continue orando por esse projeto, porque é muito importante nós fazermos isso. Nós realmente estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. Visitar aquele que está encarcerado, aquele que está preso, aquele que precisa ouvir a palavra do Senhor. E acabamos o trabalho lá hoje, graças a Deus. Visitamos 4 módulos. Estávamos finalizando o último. Aí a gente lá falou pro Dimas, olha, vamos encerrar logo aí, porque nós precisamos liberar o pessoal para ir lá pro DAP. Lá o bicho pegou lá no DAP hoje. Então você vê que é espiritual. Você vê que é espiritual, irmãos. E a sua oração, a nossa oração, tem rompido barreiras lá dentro. E em breve nós colheremos fruto disso, que eles moleques estarão na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode acreditar nisso, você pode ter certeza disso. Amém? Então que a sua oração permaneça e continue em favor desses meninos. E não somente isso, mas que o Senhor possa colocar projetos em nossas mãos. Porque, irmãos, uma coisa que nós não temos medo de trabalhar, né? Se Deus confiou em nós, então vamos lá, vamos em frente. Glória a Deus. Curva sua cabeça um minutinho, eu quero orar por você. Deus amado, Pai querido, muito obrigado por este momento, Senhor. Muito obrigado por este culto, Senhor. Culto de adoração, onde, ó Deus, nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. E que nesse momento, ó Pai, o Senhor possa falar forte ao coração dos meus irmãos através dessa palavra. Amém. Que ela venha produzir frutos, ó Deus, e germinar no tempo certo. É o que eu te peço no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você que está com a palavra do Senhor e gostaria de acompanhar, abra em Hebreus, por gentileza. Hebreus 11. Hebreus 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas antes disso eu quero fazer uma breve introdução aqui, irmãos, de algo que vem nos incomodando, algo que vem tocando no nosso coração, algo que vem mexendo conosco. Somos da fé. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós conversamos essa semana, o pastor Rafael, né, sobre algumas coisas que vêm acontecendo dentro das igrejas. Não quero expor igreja nenhuma aqui não, longe de mim, misericórdia. Mas algumas coisas que nos preocupam. Porque, irmãos, nós estamos colhendo fruto de pessoas que subiram o monte, que oraram, que clamavam, pessoas que viravam a noite de joelhos, clamando a Deus, fazendo vigílias e vigílias. Nós estamos colhendo fruto disso. A pergunta que eu me faço sempre é: que fruto que eu estou, ou melhor, o que eu estou plantando para que a próxima geração colha um fruto? Eu sou fruto de oração, irmãos. Uma pessoa desacreditada, uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma. Muita oração, muito jejum, muito clamor, muita vigília. E eu participei disso, eu fiquei apaixonado por Jesus. E aí hoje nós vemos algumas coisas acontecendo. Qual é o nosso fruto? Qual é melhor? O nosso plantio, o que nós estamos plantando para que a próxima geração possa colher.
Eu até falei para o Dimas aí que o tema do culto seria, da palavra seria, né, a lógica do reino de Deus é realizada. Porque houve uma inversão de valores. Está havendo uma inversão de valores. Tem uma frase, né, que as pessoas falam, né, é ver para crer. Não é isso? No reino de Deus não é assim que funciona. Ver para crer é o que o mundo diz. No reino de Deus, a lógica é contrária. Nós cremos e depois vemos. Aleluia. Amém? Eu escrevi assim, irmãos, no reino de Deus, primeiro a gente ouve, depois a gente vê. No sistema do mundo em que vivemos, as pessoas dizem ver para crer. Mas no reino de Deus, a lógica é invertida e crendo que possamos ver. Como eu posso crer em algo que eu não estou vendo? É meio doido isso, não é? Você fala com uma pessoa que não conhece Jesus. Acredita? Jesus é o mesmo ontem, hoje será para todos sempre. Jesus esteve no nosso meio, Ele curou, Ele libertou, Ele transformou. Ele fala quem? Você fala Jesus, Ele fala quem? Você fala Jesus, Ele como assim? Eu até falei que uma vez eu estava orando, eu pedindo para Deus, Deus, podia terminar com esse mundo logo, né? De tanta maldade que tem aqui, tanta coisa errada que acontece. Deus me levou, sabe aonde, irmãos? Na Fundação Casa. Esse moleque hoje lá nunca ouviu falar de Jesus. O Douglas nunca ouviu falar de Jesus, irmão. Eu perguntei para ele assim, você conhece Jesus Cristo? Ele falou, quem? Tem Jesus. Ele falou, sim, minha mãe fala. Tem um tio meu que fala, mas conhecer mesmo da forma que você fala que conhece, não. Aí eu fui entender o porquê que Deus não acabou com esse mundo ainda. Porque Ele não é justo. Nós somos, Ele não. Ele é justo. Enquanto eu pedia para Deus acabar com o mundo, Deus falou assim, espera um pouquinho, vou te levar onde você não entendeu ainda. Tem pessoas lá que não ouviram a minha palavra. A chance que você teve, Ele não teve. Então por que eu vou acabar com o mundo agora? Justamente agora. Na sua vez, que é a vez de você abrir tua boca e falar. Amém, irmãos? É difícil, né? Você ouve isso, que é a inversão de coisas acontecendo no nosso meio, debaixo do nosso nariz. E a gente vê as pregações. Luiz pregou aqui sexta-feira que nós devemos ser a imagem de Jesus dentro da empresa, a imagem de Jesus na rua, no trânsito. Não é isso? Como isso, irmãos? Jesus naquela mansidão dele, né? Perdoando os pecados, os pecadores, dando então a própria vida em favor de pessoas que ele nem conhecia, ou te conhecia sim, mas você olha para Jesus e fala assim, como que eu serei que nem ele? Como que eu posso fazer o que Jesus fez? Se eu acreditar nele, farei as obras que ele fez, ainda maiores fará, ele disse. Você acredita nisso? Eu acredito. E pergunto para Jesus, Jesus, me faz entender isso. Se tudo que o Senhor fez não caberia, em nenhum dos livros desse mundo caberia o que o Senhor fez, me faz entender isso. Jesus te dá saúde todo dia, irmão. Se levanta os olhos. Glória a Deus. Ele faz entender ele todo dia. No nascer do sol, no pôr do sol, no início da noite, onde você deita na sua cama, aconchegante, tranquilo. Jesus faz entender ele todo dia que Ele é com você, que Ele é comigo. Irmãos, mas está muito complicado. Eu quero dizer para você que nós devemos então ter o nosso conceito de cristão, de pessoas, servos de Deus, não mudado pelo mundo, e sim nós podemos mudar o mundo através da palavra de Deus. Nós temos visto algumas church aí aparecendo, né? É church de lá, church de cá. Coisas que vêm acontecendo no nosso meio, irmãos. Eu vi um evento numa church acontecendo, numa igreja. A tradução do church é igreja, né? Church.
misericórdia. O que diferencia aquilo de uma coisa do mundo? Nada. Jovens de óculos escuros dentro de um templo, muitas luzes piscando, gelo seco, luzes e luzes e luzes. E eu perguntei assim: Senhor, nós estamos deixando o que para a próxima geração? É isso? Estou falando de você, irmão. Nós estamos aqui tentando fazer o nosso melhor, amém? Eu estou falando disso que está acontecendo no mundo. Pessoas permitindo que o mundo entre dentro da igreja e transforme a igreja numa balada gospel, numa balada técnico eletrônica que fala, não sei nem como é que fala mais isso. São 30 anos fora do mundo, não sei se é isso que fala, mas uma balada técnico, gospel, olha o negócio acontecendo, pisca para lá, pisca para cá. Você olha a palavra de Deus, o homem começa o negócio dizendo assim: hoje você será cancelado. Você fala: meu Deus do céu, o que é isso? Mas o diabo está dizendo: hoje você será cancelado no reino dos céus, você entrará no meu reino. Eu olho isso, eu fico pensando, irmãos, nós estamos fazendo o quê? Como cristão, como servo de Deus, aonde era para ser um culto de adoração a Deus, se torna uma balada então. Em alguns tempos tem até área VIP para as pessoas famosas. Meu Deus, quem que é mais famoso do que Jesus na sua vida? Quem que é mais importante do que Jesus na sua vida? Nós temos reservado áreas para pessoas que se dizem famosas. Famosas no quê? Tem até um estúdio de tatuagem dentro de uma igreja lá em São Paulo, que eu fiquei olhando assim e falei: meu pai do céu, o jovem quer isso, o jovem tem que conhecer Jesus. O jovem precisa entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Se nós não fazemos eles entender isso, irmãos, nós não estamos deixando nada para eles. Nós, como a nossa geração, nós precisamos impor esse ritmo da igreja. Igreja é santidade ao Senhor, é viver pela fé, é estar na fé do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não adianta eu querer deixar algo para o meu filho dizendo: olha, você pode tudo. Não pode não. Não pode. Nesse lugar você não pode ir. Nesse lugar você não deve ir. Mas eu serei então um pai ruim. Seja você ruim então, mas não perca o seu filho para o diabo. Não perca o seu filho para uma balada gospel, onde as pessoas estão se perdendo. Tem algumas aplaudem. Tem uma tecnologia, ou melhor, tem uma programação que chama PNL, aonde alguns coaches, alguns homens que se dizem da fé, estão usando isso. Isso vem arrebatando pessoas, removendo ondas. Multidões de pessoas ouvem isso, irmão. É um start na tua cabeça, é um gatilho mental que dispara em você. Não é o Espírito Santo mais. Não é o Espírito Santo de Deus que age mais através do homem. Ele então se prepara através dessa programação neurolinguística, o tal do PNL, e ele consegue mover a massa, mover a multidão para onde ele quer. Segura aí, irmão, porque o culto vai ser meio assim hoje. Também uma tal de hipnose de grupo, onde numa reunião que deveria ser um culto a Deus, se transforma numa ferramenta poderosíssima de alienação e manipulação, com a única finalidade de captação de adeptos e também dinheiro. Isso nós estamos vendo acontecer. Por favor, irmãos, entenda o que eu estou te dizendo. Não estou expondo ninguém, não quero expor ninguém aqui, por favor. Eu quero que você entenda que o nosso tempo é esse.
O teu plantio é esse. O que você está fazendo vai repercutir amanhã na vida de alguém. Na vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, quem quer que seja. As pessoas querem hoje status, glamour. Elas querem dizer assim: olha, eu participo da igreja church do fulano, church do ciclano. As coisas estão acontecendo muito movimento de um lado, movimento do outro. Nós vemos pouco movimento em hospitais. Nós estamos vendo pouco movimento em cadeias. Coisas que faziam sempre no passado, coisas que você via homens da fé entrando em hospitais e orando por pessoas sendo curadas no leito de morte, pessoas então aprisionadas se tornando um homem de Deus. Hoje nós vemos o que? Qual a perspectiva que nós vemos e temos para essas crianças, para esses homens aprisionados? É uma pergunta para nós refletirmos, irmãos. Uma pergunta para você refletir, para eu refletir. Nos grandes templos hoje, nos templos luxuosos, aqueles templos luxuosos que você entra, você se penteia, teu cabelo no chão. A recepção, hoje, ela virou front love. Amor frontal. O estacionamento virou parque. Intercessão virou essentials, é assim que fala em inglês? Essentials, os essenciais. Enquanto isso, nós não estamos vendo intercessão, nós estamos vendo mais irmãos à frente de trabalho de evangelismo. Nós estamos vendo, irmãos. Será que um mendigo gostaria ou entraria num templo desse? Será que ele seria convidado para entrar num templo desse? O mundo entrou nas igrejas de forma que até os eleitos estão sendo enganados. Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Infelizmente, nós estamos vendo isso. Como que você pode, então, aguentar e suportar tudo isso? Como que eu posso aguentar e suportar tudo isso? Sabendo que as coisas vêm acontecendo, pessoas vêm falecendo, morrendo e indo para o inferno. Nós precisamos fazer algo para Deus, para Jesus, algo em prol de almas, alcançar pessoas que precisam ser alcançadas. Jesus veio para salvar quem, irmão? O perdido, sim ou não? Veio para nós. Veio para nos salvar. Nós não podemos fazer separação entre as pessoas. O que você vai fazer então? O que eu vou fazer então para suportar isso? Para que o Senhor nos dê entendimento, irmãos, a ponto de você então estar de pé e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Me dê entendimento, me dê sabedoria, me dê paz de espírito, para que eu possa digerir todas essas informações do mundo, tudo que vem acontecendo ao meu redor, tudo que vem acontecendo nesse mundo que eu vivo hoje. Você está vivendo nesse mundo. Eu estou vivendo nesse mundo, irmãos. Nós não podemos nos fingir de mortos. Amém? Alguns dizem assim: eu não ajudo, mas também não atrapalho. Essa frase, eu não ajudo, mas também não atrapalho, já está atrapalhando. Porque se você conheceu a Cristo, se você recebeu a presença do Senhor na sua vida, recebeu o perdão, o Senhor te perdoou, te levantou, te colocou de pé, irmãos, não foi em vão. Hebreus, então, capítulo 11. A fé, irmãos, é a resposta para a sua oração. Glória a Deus. A fé é a resposta para o seu caminho, para o meu caminho.
Você sabe o que é a fé? Não precisa responder a uma pergunta de reflexão. Talvez você está tanto tempo na igreja, tanto tempo caminhando, mas quando te pergunto o que é a fé, você fala, peraí, deixa eu olhar para o pastor Google aqui. Hebreus 11 diz, irmão, para nós, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Lembra que a lógica do reino dos céus é invertida? Não é ver para crer. Primeiro você tem convicção de algo que você não vê, mas sabe que vai acontecer. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Eu quero ser breve na palavra, irmãos, porque nós temos um momento de oração, depois que o pastor falou aí, que é muito precioso esse momento de oração, para mim, para você, para todos nós. A fé, ela nasce no ouvir, não no ver. Paulo afirma em Romanos, no capítulo 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Estou mostrando para você que primeiro você então precisa acreditar. Não o que está acontecendo aí, que algumas igrejas estão fazendo esse mover para as pessoas verem, de encher os olhos, usando algumas técnicas, algumas coisas que te aprisionam. Em vez de pregar Jesus que liberta, estão aprisionando pessoas. Exemplo, um irmão caminhava com a gente, convenceram ele que ele tinha que batizar de novo. Como assim, irmãos? Como assim? Que inversão de valor que é essa? Quer dizer que Jesus lá é diferente do nosso Jesus aqui? Quer dizer então que o batismo não valeu? Irmãos, você tem que saber com quem você anda, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. É com Ele que você está, é com Jesus Cristo que você caminha. Amém? E não permita que ninguém põe dúvida entre você e Deus. Não permita isso. Ser batizado, soa. Valeu? Valeu muito. E vai valer para a vida eterna isso, irmão. Amém. Glória a Deus. Eu renunciei a esse mundo para vir para Cristo. Não permita que pessoas façam então separação entre você e teu Deus. As pessoas dizem assim, olha, não vou na igreja hoje não porque eu briguei com o marido. O que Jesus tem a ver com isso? Você brigou com ele, não brigou com Jesus. Ah, mas eu briguei com a esposa, eu não vou na igreja não. A esposa está de coração duro, eu não vou não. Tá aí, Jesus tem a ver o que com isso? Quando você foi casar, você pediu para Jesus? Não, né? Ah, é a mulher da minha vida, Senhor, abençoa. É o homem da minha vida, agora toma, é teu. Mas Jesus não tem nada a ver com isso, irmão. A questão de você, então, caminhar pela fé, ouvir a palavra, caminhar pelo Espírito, ou seja, você está com Cristo. Nada pode fazer separação entre você e teu Deus. Nada, irmãos, nada, nem teu trabalho, nem tua família, nada, é você e Jesus. O sacrifício dele foi tão grande que te alcançou, lembra disso? Glória a Deus. Nos momentos de dor, você estava com Cristo. Ou
Ou seja, a fé começa quando ouvimos a palavra, mesmo sem enxergar resultados imediatos. Amém? Foi assim desde o princípio, irmãos. Abraão ouviu a voz de Deus e saiu da sua terra sem saber para onde ia. Abraão sabia que terra queria, para onde iria, queria ser abençoado? Abraão não sabia. Ele ouviu Deus falar. Não é loucura isso? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você fala, meu Deus do céu, e agora, hein? Ele está falando para eu ir, será que eu vou, será que eu não vou? Abraão, foi ou não foi? Abraão foi, irmão. Primeiro ele ouviu, depois ele viu as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Pela fé, Abraão, em Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Moisés ouviu o chamado também, ouviu a voz do Senhor, sim ou não? Moisés, ele ouviu o que? A voz. Ele pastoreava lá as ovelhas de Jetro, do seu sogro. Ele ouviu o que? O Senhor chamar ele. Ou ele viu? Ele ouviu. Então a lógica é invertida aqui. Sim ou não? Ou Moisés viu o Senhor. Ô Senhor, é o Senhor que está aqui? Não. Primeiro ele ouviu a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor teu Deus. Maria ouviu o anjo e creu antes de ver o milagre do seu ventre. O anjo disse para Maria que ia acontecer, e aconteceu. Ela viu o milagre depois. Jesus. Outro exemplo, irmãos, Natanael ouviu Jesus dizer: eu te vi debaixo da figueira. Então passou a ver quem ele realmente era, o Filho de Deus. João, capítulo 1, 48 e 49, diz assim: perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Glória a Deus. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Glória a Deus. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo das figueiras, crê? Pois maiores coisas do que estas verás. Amém? Amém. E olha, quando o Filipe foi chamar Natanael, ele falou assim: você viu quem? Eu vi o mestre. Você viu quem? Eu vi o mestre. Você viu o mestre? De onde que é esse mestre aí? De Nazaré. Pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Foi isso que Natanael falou, né? Pode ser alguma coisa boa aqui de Simeone, irmãos? Pode ser alguma coisa boa aqui de Ribeirão Preto? Não só pode, como vai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o Senhor nos alcançou, irmãos. Louvado seja. O reino de Deus funciona ao contrário dos sentidos naturais. O ouvir precede o ver. Primeiro vem a palavra, depois o cumprimento. Se liga nessa frase que eu vou te dizer. Primeiro vem a palavra, depois o cumprimento. Segunda frase. Primeiro vem a promessa, depois o testemunho. Vai ligando, irmão. Se você estiver aí nessa fé, vai ligando e fala: Senhor, eu recebo. Amém? Por isso, quando você ouve Deus, mesmo que ainda não veja nada acontecendo, já está vendo mais do que muita gente que seguia apenas pelos olhos. Para ouvir Deus, precisamos estar no centro da grande manifestação de seu poder. Olha aqui, irmãos, enquanto nós estamos aqui nessa igreja, a manifestação do poder de Deus está descendo sobre nós neste momento.
Corações estão sendo mudados. Aleluia. Doenças estão sendo saradas. Você que estava caído está sendo levantado. Você que estava fraco está sendo fortalecido. O Senhor diz para você: ei, uma coisa eu te digo, eu sou teu Deus. Entenda que comigo você está seguro. Não importa o que aconteça, devemos continuar a congregar, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Veja Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Alguns irmãos sabem até de cor o versículo 5, né? Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Alguns irmãos estão sendo impedidos de se aproximar, de congregar. Eu entendo isso, irmãos. Tanto entendo que eu vi isso hoje lá na Fundação Caso no módulo W. Nós precisamos apresentar esse modo de oração, porque foi nós orarmos lá, saímos de lá, virou um rebuliço do cão lá dentro. O diabo tem sapateado em cima daqueles meninos. Eu não sei qual é o grau de periculosidade daqueles moleques lá, mas também nem me interessa. Cheguei lá hoje e vi todo mundo de máscara. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Todo mundo de máscara e eu sem máscara. E ele falou assim: ô pastor, está sabendo não? Não, tem um surto de Covid aqui dentro. Eu falei, sério, irmão? Foi misericórdia. Eu estou na bênção, irmão, estou na bênção, vamos lá para o culto. Bora começar o culto. E começamos o culto. Mas nós vemos a manifestação do Senhor agindo na vida daqueles meninos. Nós viramos as costas, o diabo vai lá e sapateia. Nos ajude em oração. Por favor, irmãos, continue na sua fé. Continue apresentando esses meninos aí, porque em breve nós teremos grandes homens da fé. Pode ser que nunca virão aqui, mas vão lembrar: olha, teve uns homens que vieram aqui e eles falaram de Jesus Cristo, o Nazareno, que libertava, que curava, que transformava. Eu falei assim para eles hoje: meu irmão, quer saber uma coisa? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Você falou assim: é mesmo, pastor? Eu falei: é mesmo. Vou contar a historinha para você. Você já ouviu a história da enchente? O senhorzinho que perdeu tudo na enchente? Alguém já ouviu ou não? Bom, melhor ainda, que eu vou contar. Teve uma cidadezinha onde houve uma enchente, choveu bastante, e um senhor, ele perdeu tudo. E o pessoal da televisão foi lá filmar, né, a tragédia que houve na cidade, então tudo, e passou esse senhorzinho falando na televisão: olha, eu perdi tudo, eu não tenho nada em casa, geladeira foi, fogão foi, o armário, os alimentos, foi tudo, não tem nada aqui, foi tudo embora. Mas se alguém quiser me ajudar, vai ser bem-vindo a ajuda, e Deus irá te abençoar. Ele falou na televisão. Um pessoal que estava do lado de lá, servindo um encardido, num terreno, falou assim: vamos pegar tudo, juntar tudo e vamos dar tudo para ele e dizer que foi o diabo que mandou. Aí juntaram tudo, eles lá juntaram, compraram fogão, geladeira, armário, os alimentos, tal, abasteceram a casa do senhorzinho, tudo. Aí chegou lá, irmão, foram entregar para ele, abasteceram ele, glória a Deus. E tudo ele dava glória a Deus, o armário novo, alimento, olha, geladeira nova, glória a Deus, fogão novo, glória a Deus. E aí o pessoal falou assim para ele: deixa eu te falar um negócio para você aqui. Você está falando glória a Deus, mas não foi Deus que mandou isso não, viu? Isso aí foi o diabo que mandou. Ele falou assim: glória a Deus, não tem problema, porque quando Deus manda, até o diabo obedece.
Tá vendo, irmão? Não tem problema, irmão. Se for o diabo que mandou, se a bênção é teu. Foi Deus que mandou. Quando Deus quer usar, usa até o diabo. Os moleques ficou assim, ó. Pastor, foi sério isso? Eu falei, foi sério, irmão. E é sério. Cara, os demônios tremem e temem, irmãos, ao Senhor. Não tem esse negócio. Não deixe de congregar, porque alguns se afastando de nós, de estar no centro da movimentação do poder de Deus, se enfraquece tanto, irmãos, que não consegue voltar mais. Quanto irmão você já viu que estava no nosso meio, que era uma bênção, pregava, cantava, louvava, fazia isso, fazia aquilo e nunca mais voltou? Pergunta para ele, fala, estou bem, mas não tenho força para voltar. Sim ou não? Ele não tem força, o diabo impede. A pessoa se enfraquece espiritualmente de uma maneira tão grande que ela fica cauterizada na fé. A fé dela fica cauterizada, irmão. Não tem nada que você faça que faz essa pessoa voltar para Cristo. Só se ela se levantar e dizer, está repreendido esse mal e eu vou para Jesus novamente. Nós temos uma luta constante com alguns irmãos que a gente acompanha, para não se perder, para não se desviar, para não se afastar da congregação de nós. Porque o centro da manifestação do poder de Deus está acontecendo aqui no nosso meio, amém, irmãos? E eles estão em casa nesse momento enfraquecidos. Se você lembrar de alguém, apresenta ele em oração depois da nossa oração aqui agora. Se você lembrar de um irmão, lembrar de um familiar teu, apresente em oração. Não perca esse momento, faz, Senhor, alcance ele lá, alcance ela lá, faz com que ela se fortaleça novamente, faça com que aquela chama venha se acender novamente no coração. Porque a pessoa, quando ela está pela fé, irmãos, é uma chama no coração que arde, que ela não consegue ficar quieta, ela quer evangelizar, ela quer falar do amor de Jesus. Aonde ela está, ela fala, Jesus é bom. Está trabalhando, Jesus é bom. Está na escola, Jesus é bom. Está no trânsito, Jesus é bom. Você fala assim, é tudo doido esse povo, né? Sim, irmãos, somos loucos por Jesus. Primeira Coríntios 14, 26, irmãos. E assim eu já estou quase finalizando. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina. Este traz a revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você deve se estabilizar em um ambiente saudável e espiritual, que lhe ofereça 5 coisas que eu quero dizer para você de uma forma bem resumida aqui agora. E assim eu vou finalizando. Primeira coisa que eu como homem da fé, vejo que precisa ter: fortalecimento espiritual. A comunhão com outros cristãos oferece encorajamento, consolo e crescimento na fé. Congregar é como um corpo que é fortalecido ao estar unido, enquanto o isolamento pode levar ao enfraquecimento espiritual. Segunda coisa, crescimento e maturidade. Lembra o exemplo que eu dei? Eu briguei com a minha mulher, não vou na igreja. Peraí, você tem que ser maduro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Briguei no trabalho lá e estou me sentindo oprimido, estou sendo oprimido por não sei quem, eu não vou na igreja. Mas e aí? Houve um conflito no trânsito e eu perdi a razão e eu não vou na igreja. Peraí, cadê a sua maturidade? Ah, o pastor não apertou minha mão no final do culto, eu não vou mais na igreja. Irmãos, maturidade. Crescimento e maturidade. Esse ambiente tem que proporcionar para você. A palavra de Deus, ela tem que vir de encontro a você.
Nada pode te afastar de Deus. Nada, 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 nada. A não ser que você não queira dar um passo e dizer, vou para a igreja, vou cultuar o meu Deus. E mudar esse negócio de falar assim, hoje eu tenho que ir na igreja. Já viu os cristãos falar? Você fala assim, ei, você vai fazer o que hoje? Ah, hoje eu tenho que ir na igreja. Como é que é? Não, você não tem que ir na igreja. Você não é obrigado a fazer nada que você não quer. Quando alguém te perguntar, irmão, muda isso. Se você falar isso, muda isso. Tem compromisso hoje? Claro que eu tenho. Vou cultuar meu Deus. Aleluia. Opa! Já começou a mudar. Amém? Não tem palavra, irmão, que sai da tua boca e torna vazia. Ah, hoje eu tenho que cultuar o Senhor. Não, hoje eu tenho que ir na igreja. Não, você não tem. Não, hoje eu estou e vou na igreja cultuar o meu Deus, custe o que custar. Aleluia. Nem que eu tiver que sair do trabalho e direto para a igreja, todo suado, eu vou cultuar o meu Deus. Pastor, isso não é fanatismo. Se você entende isso, não seja um fanático abençoado. Mas uma coisa eu digo para você, não é fanatismo, é compromisso e maturidade. Amém. A igreja oferece um ambiente para aprender a palavra de Deus e desenvolver dons, a ser treinado a serviço dos cristãos. As interações e os desafios mútuos, como o ferro que afia o ferro, ajudam no aperfeiçoamento. Terceiro, apoio mútuo. A união entre os crentes estimula o amor. Foi o que aconteceu aqui no bazar. A irmã falou assim, eu não imaginava que seria tão assim, nessa proporção. Foi, irmão? Não imaginava que seria nessa proporção, o apoio mútuo. As irmãs se juntou, os irmãos se juntaram, fizeram um bazar lindo, maravilhoso. O apoio mútuo, a união entre os crentes estimula o amor e as boas obras, além de criar um sistema de apoio para superar dificuldades. A conveniência entre grupos menores também é importante para aprofundar as amizades e orações em conjunto. Quarta-feira, então às 19 horas, também tem a oração. A adoração coletiva, foi o que nós fizemos aqui, que é o quarto item que eu coloquei aqui, irmão, na minha lista. Uma adoração coletiva, que foi a adoração que nós fizemos no início do culto. A irmã louvou 2 hinários. Depois nós louvamos 4 músicas, se eu não me engano. 4 louvores. Adoração coletiva, onde nós estamos inteirados e adorando em conjunto. A adoração em conjunto é a experiência profunda de celebração da fé com a família espiritual, louvando a Deus juntos e fortalecendo os corações. O quinto, para a gente encerrar aqui, propósito e missão. Se esse grupo aqui não tiver um propósito e uma missão, nós estamos reunidos em vão. A congregação é um ponto de partida para cumprir a grande comissão de evangelizar o mundo. A igreja, unida pelo louvor e gratidão, também se une na missão de compartilhar o evangelho. Amém, irmãos? Amém. Para nós encerrarmos Apocalipse 3:20. E assim eu encerro, tá? Apocalipse 3:20. Olha o que Jesus então nos diz aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém, irmãos? Jesus está à porta e bate. Glória a Deus. Seja você abençoado no nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos.